Gente, eu vim falar sobre o box dos 8 livros da leitura conjunta do projeto Clube do Livro, encabeçado pela Gabriela Prioli e pelo Leandro Carnal. Então, uma leitura conjunta que pode participar diversas pessoas de qualquer lugar do Brasil, qualquer idade, qualquer ideologia, e essa é a ideia, porque proporciona uma leitura e uma dinâmica mais construtiva. Vão ser diferentes pontos de vista a respeito de um mesmo tema. Então, funciona basicamente assim: são 8 livros lidos em 10 meses. As pessoas que fizeram a inscrição vão ter acesso a conteúdos exclusivos, como videoaulas e live com a participação ali dos inscritos. Eu não fiz a minha inscrição esse ano, pretendo fazer ano que vem. Caso alguém esteja vendo esse vídeo e tenha feito, comenta aqui, compartilha suas experiências comigo. E agora eu vou mostrar para vocês o box. Vinheta. Podem ser comprados de forma separada, mas eu escolhi comprar o box porque ele tem algumas coisas bem legais, ó. Tipo esse caderninho que eu esqueci o nome real. Deixa eu ver o nome, gente, eu esqueci. Como que eu posso esquecer? Um planner! Ah! Tem um planner. E ele é bem legal, porque você pode... Tem a sinopse dos livros, você pode fazer anotações, você pode ter uma planilha que você pode organizar suas leituras, tem, enfim, checklist, você consegue colocar, tipo, quais foram as frases do livro que mais te marcaram. Ai, eles mandaram uma sacolinha super fofa, olha, que linda, adorei. Pá, já vou como, querida, trabalhar assim, tá bom, meu amor? Bom, vamos aos livros. Um dos primeiros que eu mais gostei foi esse, é uma escritora brasileira, a Regina Navarro Lins. Ela escreveu Novas Formas de Amar. A Regina, deixa eu ler o subtexto. Nada vai ser como antes, grandes transformações nos relacionamentos amorosos. A Regina, ela é psicóloga, ela tem aproximadamente 46 anos de clínica e ela falou que de 6 anos pra cá, ela começou a atender alguns casais que eles tinham algumas angústias que eles acabavam compartilhando em relação ao casamento. Então, alguns queriam abrir o relacionamento, mas não sabiam como dizer. Alguns tinham algumas fantasias, mas não sabia como abordar isso junto ao companheiro. Então, a Regina pensou... É um drama, é uma angústia contemporânea que está surgindo agora. Acho que eu tenho que falar um pouco mais sobre isso. Então, é um livro para repensar aí as relações monogâmicas. Bom, depois de Novas Formas de Amar, o segundo livro que eu mais estou curiosa para ler é Humanidade, uma história otimista do homem, do Rutger Bregman. Esse livro, ele vai tratar de algumas questões antagônicas em relação à natureza humana. E quando eu li a sinopse, uma frase que me veio à cabeça foi a do Jean-Jacques Rousseau, que é: o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, essa frase já dá para dar uma introduzida para vocês, mais ou menos, nas principais questões que vai tratar esse livro. E vale ressaltar também que tem menções ao tio Freud. E quero dizer que eu não sei se tem menção ao Jean-Jacques Rousseau. Eu só trouxe essa frase porque foi o que me lembrou lendo a sinopse. Foi uma das primeiras coisas que me veio assim à cabeça sobre o que dizer sobre esse livro. Bom, próximo livro, As Grandes Estratégias, do John Lewis Gates. De Sun Tzu a Franklin Roosevelt, como os grandes líderes mudaram o mundo. O John Lewis, ele é historiador, inclusive ele dá cursos sobre estratégias, e nesse livro ele fala de grandes estrategistas, se eu não me engano, são estrategistas antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial ele não menciona, então ele vai falar de Santo Agostinho, Sun Tzu, Franklin Roosevelt, Abraham Lincoln, que eu não sei como pronunciar, não sei se é Abraham Lincoln, enfim, sobre grandes estratégias, e ele analisa a fundo todas elas, e o curso dele sobre estratégia, inclusive, é bem disputado. Então, vamos ver. Bom, o próximo, do Noam Chomsky, Internacionalismo ou Extinção, reflexões sobre as grandes ameaças à existência humana. Bom, então aqui a gente já sabe que vai falar sobre futuro, incerteza,
Não sei se vai pensar na pandemia, enfim, um paralelo aqui. O próximo é de um escritor brasileiro, um historiador, o Pedro Doria, Fascismo Brasileira, como o integralismo, o maior movimento de extrema-direita da história do país, se formou e o que ele ilumina sobre o bolsonarismo. Então é um livro bem atual. Eu vi uma entrevista do Pedro Doria, esse é o 4º livro dele de história, e ele fala que ele sempre se interessou pelo tema e uma das principais motivações dele para escrever era justamente aprender sobre a história do Brasil. Então ele descobriu que uma ótima forma de assimilar esse conhecimento seria escrevendo livros, e é isso, arrasou. Bom, o próximo livro é Eu Sou Dinamite, A Vida de Friedrich Nietzsche. Gente, eu não sei pronunciar o nome desse autor, acho que é francês, é Stu Prejux. Bom, não vou nem tentar muito, enfim. Eles disseram, a Gabriela e o Karnal disseram que escolheram um livro sobre a vida do Nietzsche e não um livro do Nietzsche, porque esse livro aqui, ele fala de toda a obra dele, fala de todos os livros que ele escreveu, e a leitura do Nietzsche não é uma leitura muito fácil de ser assimilada. Eu me lembro que li 2 na faculdade. Acho um pouco difícil de acompanhar aquele pensamento dele, caótico, mas também brilhante, inteligente, enfim. E eles falaram que esse livro é um roteiro biográfico também, passa por toda a obra dele, assim como a vida dele, que fica conhecimento um pouco mais fácil para ser assimilado. Bom, o próximo livro é O Dilema do Porco-Espinho, do Como Encarar a Solidão, é do Leandro Carnal. Esse livro fala um pouco sobre solitude, solidão, o que podemos aprender quando estamos sozinhos. Inclusive é um livro que até conversa, né, com esse momento de pandemia que estamos vivendo, um momento em que as pessoas tiveram que se distanciar e tiveram que ficar um pouco mais afastadas dos principais vínculos do trabalho, enfim, talvez dos pais, dos avós. E, se eu não me engano, o Dilema do Porco-Espinho é uma metáfora do Schopenhauer. Não entendo nada de Schopenhauer, nunca li nenhum livro dele, só sei que foi um filósofo, foi bem importante. Bom, e o último livro, inclusive é o único romance que eles escolheram, foi A Metamorfose, do Franz Kafka. Esse livro é um romance psicológico, me lembro que li há mais ou menos uns 3 anos atrás. Agora eu peguei esse, porque esse é capa dura, gente, livro de capa dura é tudo, adoro. Enfim, esse livro ele fala do Franz Kafka, não vou me ater à sinopse, eu quero falar para vocês que ele descreve uma dinâmica familiar que acontece ali em torno do personagem principal, e é uma dinâmica familiar, um modo de raciocínio e de organização que não está tão distante da nossa realidade e que acontece muito. E é isso. E para finalizar, tem aqui marcador. Gente, adoro marcador de texto.